Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Já estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Paz do Senhor a todos vocês, graça e paz, bom dia. Seja bem-vindo ao Discipulado de Vida Profunda. Este é o devocional diário da Igreja Cenáculo. Estamos no segundo episódio da série O Livro de Josué. No último devocional, ontem, falamos sobre ser escolhido por Deus, estar na presença de Deus para ser escolhido por Ele. Começamos falando sobre a vida, a história de Josué, extraindo riquezas profundas da palavra de Deus, né? E ontem nós começamos quando Deus vai escolher alguém para substituir Moisés. Ele escolhe o jovem Josué porque era um homem que vivia na presença de Deus. Aprendemos ontem que a presença de Deus me prepara, me habilita, me transforma, me cura, e que quando eu me deixo gastar na presença de Deus, eu sou escolhido para trazer para esta geração aquilo que Deus deseja fazer. E hoje não será diferente, vamos continuar falando sobre o livro de Josué, e eu quero convidar você para nós começarmos este devocional. Muito bom dia. Envie o link para sua família, para os seus amigos. Envie um link aí para os irmãos da igreja. Acorda esse povo, fala, bora estudar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Irmão Reinaldo, a paz do Senhor, bom dia. Irmã Simone Silvério, paz do Senhor, bom dia. Elaine, bom dia, minha querida. Paz do Senhor de Jesus Cristo. Pastora Diná, minha irmã preciosa, te amo. Irmã Dani, bom dia. Paz, povo de Deus. Paz do Senhor. Irmã Viviane, apóstolo. Irmã Mariana, irmã Valéria. As irmãs estão tudo aqui. Cadê os varão? Os varão não chegaram ainda, né? Meu Deus. Acorda esses varão, Senhor. Glória a Jesus. Então nós estamos aqui, né? Para falar um pouco da palavra de Deus. Vamos continuar falando sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu creio que será bênção para a sua vida. Quem foi abençoado com o devocional de ontem, dá um glória a Deus aí, né? Pega sua caneta, seu caderno, sua Bíblia, e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje, o tema do nosso devocional é levante-se e enfrente a sua realidade. É um tema que o Senhor colocou no meu coração, né? Porque eu creio que às vezes a gente precisa tomar uma posição. A gente precisa tomar uma direção na nossa vida, a decisão de se levantar. Então levante-se corajosamente e enfrente a sua realidade. Amém? Vamos ler novamente Josué no capítulo 1, versículo 1 ao 9. Quero convidar você para fazer essa leitura. É a sua leitura do dia. É a nossa leitura do dia. Então vamos ler juntos. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a terra do grande mar para o sol poente. Será vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo.
Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem muito bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Glória a Jesus. Que leitura preciosa. Perdão, irmãos. Um bocadinho frio aqui. Acho que deve estar entre 5 graus por aí. Mas vamos lá, que Deus é bom. Queridos, queridas e queridos, quero destacar aqui o versículo 2. Ontem a gente ficou só no versículo 1. Hoje o versículo 2 do capítulo 1. O versículo 2, ele tem a seguinte frase: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tem muita coisa importante acontecendo nesse versículo. A narrativa de Josué, do livro de Josué, começa dizendo que Deus chamou a Josué para uma conversa séria depois da morte de Moisés. Josué era muito jovem, porém ele era muito comprometido. Não se trata de idade, se trata de comprometimento. Este lado, nós precisamos entender que Deus se move poderosamente na vida daqueles que estão altamente comprometidos com Ele. Deus se mostra poderoso para quem se mostra fiel. Essa é a verdade. Há muitas pessoas que querem ver milagres, querem viver o sobrenatural de Deus, querem viver uma história espetacular, mas não tem compromisso, não tem comprometimento com o Senhor. Deus levanta, Deus trabalha e opera grandemente na vida daqueles que têm comprometimento. Então Josué era muito jovem, mas ele era muito comprometido. E quando Moisés morre, Deus chama Josué para uma conversa séria. Josué teve a oportunidade de acompanhar Moisés todo o tempo. Enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto, Josué foi o braço direito de Moisés. A vida de Moisés fora uma inspiração, um ensino para ele. Ninguém melhor para substituir Moisés. É certo que era um grande desafio, imagina você ter a responsabilidade de ter que substituir o maior líder que Israel já teve. Um dos maiores líderes que se levantou naquela nação. Imagine a responsabilidade de calçar os sapatos desse homem. O homem que enfrentou Faraó, produziu milagres e sinais e arrancou o povo de Israel com mão forte e poderosa, atravessou o Mar Vermelho, tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha codornizes, tinha tantos milagres, águas de mar que se transformaram em águas doces, e por toda a história, por toda a trajetória ali nos 40 anos do deserto, Moisés foi um líder excepcional. Agora Josué, ele vai ter a responsabilidade de conduzir o povo. É um desafio. Você há de convir comigo que
Não é uma tarefa fácil para ninguém. Ainda mais se tratando de um povo tão murmurador e rebelde como era Israel. Não seria uma tarefa fácil. Contudo, eu acredito que o mais difícil para Josué talvez nem era assumir a responsabilidade. Eu acredito que enfrentar a dor da perda do seu mentor, do seu líder, de seu pai espiritual e tantas outras coisas que essa relação de Josué e Moisés significava. A primeira fala de Deus para Josué é muito interessante. Você prestou atenção nesse versículo? Ele começa a dizer: Moisés, meu servo, é morto. Eu acredito que a primeira pessoa que, eu penso aqui comigo, uma das primeiras pessoas que ficou sabendo da morte de Moisés foi Josué, porque vivia do lado. Ele era o braço direito. Então a primeira pessoa, talvez, a Bíblia não relata, mas acredito que tenha sido uma das primeiras pessoas a ficar sabendo que Moisés havia morrido, era o próprio Josué. E por que será que Deus começa esta fala, essa conversa que é tão importante, Deus começa com essa frase: Moisés é morto. Será que Josué não sabia? Por que Deus começa essa conversa com essa frase tão dura, tão visceral, tão taxativa? Deus afirma, mas não é apenas um aviso ou apenas uma mera confirmação. Josué sabia, eu acredito que ele tenha sido o primeiro, pela proximidade, pelo seu cargo. Talvez ele tenha sido responsável de dar a notícia para a família, para a nação. Nessa altura, com certeza, ele sabia que Moisés havia morrido. Todo Israel estava chorando, todo Israel estava preocupado com o futuro da nação, e Deus começa dando uma afirmação da qual Josué já tinha conhecimento. Josué já sabia. E por que Deus está dizendo, repetindo e afirmando: Moisés morreu? Moisés morreu. Só para você entender e para a gente ser bem pedagógico, escreve aí, escreve no seu caderno, escreve aí nos comentários se você quiser, escreva: Moisés morreu. E por que Deus está repetindo, afirmando isso? Eu penso que às vezes a gente gasta tempo demais chorando por coisas que já foram. A gente gasta tempo demais chorando por coisas que já morreu. Ficamos apegados a perdas, às dores, aos traumas. E muitos de nós estacionamos as nossas vidas em um momento de dor. Muitas pessoas, elas param a sua vida na dor. Elas param a vida delas no momento de perda. E o trabalho de Deus é sempre nos levar para o próximo passo. Sempre nos levar para o próximo nível. Sempre nos empurrar para a próxima estação. E para isso Deus nos chamará para a nossa realidade. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, Deus nos fará passar por isso. O que Deus é mau? Não. Deus não quer que você esteja enganado. Não é de Deus viver no engano. Não é de Deus viver numa miragem, numa fábula, num conto, no passado. Deus sempre vai empurrar você para a realidade, para você enfrentar a sua realidade. E a primeira fala de Deus é para situar e posicionar Josué na realidade dele. Enfrentar a realidade é necessário. Nossa vida jamais sairá do lugar se isso não for feito. Nossa vida jamais alcançará os níveis que
deverão alcançar se nós não situarmos da nossa real situação. Se você não entender a sua real situação, você não vai poder sair do buraco, você não vai poder sair da situação que você se encontra. Porque nós, muitas vezes, maquiamos a história para nós mesmos. O passo zero, o primeiro passo, o marco zero de uma vida que Deus vai levantar é enfrentar a sua realidade. O primeiro passo para você sair do zero é enfrentar a sua realidade. Eu vou repetir isso. O passo zero, assim, antes de qualquer coisa, para você começar a andar, para você começar a fluir, para você começar a conquistar, para você começar a se mover, você precisa enfrentar a sua realidade. Eu preciso enfrentar a minha realidade. Escreva isso aí. Eu preciso enfrentar a minha realidade. Enquanto você não se levantar e enfrentar a sua realidade, a sua vida não vai para frente. Deus não pode te promover nas tuas fantasias, nas tuas fábulas. Deus não pode te promover nas histórias que a sua mente cria. Deus não pode se mover poderosamente na sua vida enquanto você viver apegado a uma miragem, a uma história que não existe. Deus quer empurrar você para a sua vida de fé, para o novo, para a conquista. Deus quer te colocar numa rota de crescimento, num novo ambiente, te introduzir num novo ambiente de milagres, de provisão. Nós estamos trabalhando esse ano sobre apropriação da terra prometida, entrar em Canaã. Esse é o ano da videira excelente, é o ano de tomar posse das vitórias. Mas Deus não vai te introduzir nesse novo lugar se você não fizer uma análise sincera e real da sua situação. De onde você está exatamente? O que é que acabou? O que é que perdeu? O que é que você não tem mais? Sabe, você precisa cair a ficha. Deus está... acorda. Isso aqui não é mais uma realidade na sua vida. Isso aqui já se foi, você não tem mais isso, isso perdeu. Sim, porque às vezes, irmão, Deus, Ele faz isso. Ele nos chama para a realidade. Não é maldade, não. É porque Deus nos ama tanto que Ele se recusa a te deixar iludido, a te deixar preso em uma história que não existe. A promessa que Deus tinha dado ao povo é que eles herdariam e tomariam posse da Canaã, a terra que manava leite e mel, uma terra viva, próspera, forte, produtiva, fértil. Deus deseja estabelecer o povo nessa terra, mas por causa do medo, da rebeldia, eles se recusaram a crer no Senhor. Eles se recusaram a ter uma fé audaciosa e por causa disso eles ficaram rodando no deserto durante 40 anos. Por isso eles não se apropriaram daquilo que Deus tinha. Agora, Moisés morre e Deus chega para Josué e diz: querido, Moisés morreu. Ele morreu mesmo. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trazendo Josué para a sua realidade. É como se Deus chegasse em você e dissesse: ei, querido, querida, isso aqui você acha que não é um fato, é um fato. Você vai ter que lidar com esse fato. Ele realmente morreu. Moisés morreu, sim, morreu. O próprio Deus está dando essa notícia. E o que Deus está dizendo é que não há o que fazer. Essa é a sua realidade, você deve enfrentar isso. Lide com essa dor, lide com essa perda,
Você tem que aceitar esse fato e seguir em frente com a sua vida. Porque muitas vezes a gente fica preso nas perdas do passado, remoendo tempo, remoendo estações, remoendo acontecimentos e não aceitamos ir em frente. E isso tem privado de nós vivermos o novo de Deus. Coisas que deixaram de existir para a gente, ciclos que terminaram, relacionamentos que acabaram, pessoas que morreram ou partiram, empregos que se acabaram, empresas que faliram, coisas que você tinha e hoje você não tem mais. Ninguém vai conseguir progredir e estabelecer um novo tempo se viver preso, chorando as perdas do passado. Quantas coisas se vão da nossa vida e a gente fica lá parado esperando que elas voltem, quando na verdade não vai voltar. Ninguém pode viver o novo de Deus se viver preso no passado. Sabe, eu não estou diminuindo a sua dor, com isso eu não estou diminuindo as suas perdas. Meu Deus, eu seria muito duro se eu estivesse lhe acusando por chorar uma perda. Eu também já passei por perdas, quem nunca passou? Leva um tempo para a gente se localizar e se achar de novo, leva um tempo para a ficha cair, leva um tempo para a gente entender tudo. A dor, o processo de ressignificar as coisas, mas eu não poderia ficar prostrado. Houve momentos na minha vida que eu perdi, eu chorei, mas chegou um momento que eu tive que me levantar para poder viver uma nova estação. O nosso Deus é um Deus de estação, é um Deus de continuismo. É um Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, ou seja, ele constrói coisas para a eternidade. O nosso Deus é um Deus geracional. O que Deus começou em você não vai parar em você. Vai para as próximas gerações. Por isso todos nós precisamos nos levantar e pegar o bastão corajosamente e prosseguir, e entender. Esse ciclo, ele passou, eu não tenho mais essas coisas que eu tinha, mas eu preciso enfrentar a minha nova realidade, eu preciso ir em frente, Deus é comigo. Quando você entende isso, você pode se levantar e andar. Enfrentar os seus medos, enfrentar suas perdas. Mas saber também que você não está sozinho. Você não está sozinho para enfrentar isso. Você tem a mão de Deus ao seu favor. Você tem a presença do Espírito Santo junto com você. Você sempre terá a mão de Deus te conduzindo, te direcionando a cada passo. Você terá a provisão de Deus e assim será. Assim tem sido comigo e assim será com você. Deus tem me coberto do favor dele e vai cobrir você também do favor dele. Deus tem sido a minha provisão e meu auxílio, e será a sua provisão e seu auxílio também. Deus foi a provisão e o auxílio de Josué, e será a sua provisão e o seu auxílio. Você não pode ter medo, mas você precisa fazer uma análise sincera, honesta, da sua real situação. Eu tenho uma pergunta sincera para você. Eu tenho uma pergunta sincera. Será que você não está parado tempo demais na dor? Será que você não está estacionado numa perda da sua vida? Será que você não está deitado numa cama de luto? Será que você não está chorando uma perda? Algo que tenha acontecido talvez um tempo atrás e você ainda está chorando e reclamando e choramingando que você perdeu? Será que não é hora de você se levantar e sacudir a poeira e retomar a sua vida? Será que você não sentou numa cadeira de autocomiseração, de coitadismo e está chorando por coisas que você perdeu lá atrás, no passado?
Já passou tempo demais, você não acha? Você ainda está chorando e reclamando e choramingando pelo que você perdeu? Sabe? Você poderia ter se levantado há muito tempo atrás. Enquanto você está chorando, você poderia estar lá fora conquistando, crescendo, superando. E eu não estou falando só de perda de entes queridos, de alguém que partiu. Eu estou falando de todo tipo de perda, de ciclos que acabam e a gente fica lá velando aquilo. E a gente não se projeta para o tempo novo. Sim, vamos ser prático com isso. Às vezes você tinha um padrão de vida e tinha algumas coisas e aquilo acabou e você não ressignificou para a sua nova realidade. E ainda quer ter o mesmo padrão. E Deus está dizendo, não, esse padrão acabou. Isso já acabou. Deus está dizendo isso essa manhã para nós. É isso que Deus está falando. Acabou, morreu, perdeu. Mas essa não é a sua história. É apenas um capítulo da história. Nesta página as pessoas podem te ver de luto, chorando, triste. Mas ao virar a página, você é o vencedor. Eu te vejo vivendo uma nova estação. Deus tem um sorriso lindo para pôr no seu rosto na próxima página. Deus tem uma conquista maior para você no virar da página. Deus tem honra, Deus tem prosperidade, vida e saúde. Esta dor não te resume, essa perda não te define. Este ponto final não acaba a sua história. Você ficaria impressionado com o número de pessoas que encontram e que param suas vidas num momento de dor e de perda, chorando por coisas que já passaram. Outro dia encontrei uma pessoa, já não faz mais parte do nosso ciclo de amizades, mas tinha uma pessoa que a gente andou perto um tempo e essa pessoa volta e meia voltava na história, porque eu trabalhava naquela empresa que eu recebia tão bem, mas nessa época eu ajudava todo mundo, e aí agora quando eu perdi esse emprego acabou e ninguém me ajudou e eu tô aqui. E passava uma semana, 2 semanas, era a mesma história, e é a mesma história. Naquela época eu tinha um trabalho, porque eu ganhava, porque agora ninguém me ajuda. Sabe, irmãos? Aí se pergunta, mas isso foi quando? 2 meses atrás? Não, faz 10 anos. E você ainda está chorando por isso? É porque, sabe, enquanto pessoas, é porque eu estou orando pelo meu marido que foi embora de casa, mas foi embora há quanto tempo? Ah, tem 10 anos, tem 5 anos que foi embora, já casou com outro, já tem filho e você está amarrada nessa história? Amarrado nesse passado? Vai viver sua vida, se levante, em nome de Jesus. É porque eu tinha uma empresa, porque a empresa faliu, e porque não sei o que, porque o culpado foi não sei quem, e procurando culpados, sabe? Morreu, acabou, bota uma pedra nisso, enterra esse defunto e se levanta para viver a vida. Para de chorar. Sabe, eu não quero ser insensível à sua dor. Dor é dor e lateja, cada um tem sua dor. E eu respeito a sua dor. Mas você não vai viver o novo de Deus se você passar a vida inteira chorando por coisas que já se foram. É marido que vai embora, é porta de trabalho que fecha, é um pai, uma mãe que faleceu, é uma empresa que faliu, é um líder que se foi. Nada disso pode parar a sua história. Se você tão somente se levantar e decidir viver acima da sua dor. Imagina José, irmãos, Josué, diante
de uma nação, ele poderia, meu Deus, nesse momento entrar em depressão, falar, meu Deus, o meu líder morreu, a pessoa que eu me inspirava, a pessoa que eu estava ali do lado, era tudo para mim, ele trazia o milagre, ele fazia tudo se mover, as coisas aconteciam, e agora ele se foi, agora eu estou aqui com esse povo, todo esse povo esquisito, cheio de murmuração, esse povo é difícil. Ele poderia ter um monte de desculpa para continuar sentado na cadeira de comiseração e não se levantar do luto. Estou cercado por dor, por perda, por desafios. Mas não importa aquilo que te cerca, importa é aquilo que te move. Se você ficar olhando para aquilo que te cerca, você vai ficar aprisionado. Não importa o que te cerca, importa aquilo que te move. Se você se permitir ser movido pela palavra e não pela dor, essa palavra vai te arrancar do luto, essa palavra vai te arrancar do fundo do poço, essa palavra pode te arrancar da cadeira da comiseração, do coitadismo. Você tem uma decisão a tomar, ou você se apega à palavra, ou você se apega à dor, ou você se apega à perda, ou você se apega às promessas de Deus. As duas coisas junto não dá. Você pode usar a sua dor como desculpa. Você pode passar a vida inteira dando a desculpa, é porque eu sofri, é porque... E quem vai falar contra você? Quem é o louco de falar contra você? Afinal, é sua dor. Mas você pode. Você pode viver uma vida amarga, miserável, abaixo daquilo que você poderia viver. Apegado às desculpas, apegado à sua dor. E sempre ter na ponta da língua, eu sou assim porque eu passei por isso, e você não sabe minha dor. Mas a única pessoa a viver a situação de vergonha, de derrota, abaixo do nível é você mesmo. O único prejudicado nessa história é você mesmo. E Deus está dizendo hoje, assim como ele disse para Josué, acabou, aconteceu, foi isso mesmo, e agora você precisa se levantar e andar. Não importa o que te cerca, não importa. Você está cercado de dor, você está cercado de perda, de pessoa que foi embora, de pessoa que te deixou, de abandono, de dores, de luto. Talvez você ainda não soube lidar com os lutos da sua vida, com as perdas que você sofreu, com os nãos que você recebeu, com a vergonha que você passou. Mas se você continuar preso na dor, você não vai passar para o novo tempo de Deus. E antes de Deus introduzir o povo na terra prometida, antes de Deus usar Josué para introduzir aquela nação na promessa de Deus, Deus teve que tratar com o luto de Josué. E o tratamento de Deus com o luto de Josué foi um tratamento de choque. Deus é insensível? Não. Deus não é insensível. Você pode chorar o seu luto, sua perda, 2 dias ou uma semana? Pode. Mas você não pode ficar para sempre com a mesma ladainha, com a mesma conversa mole, com o mesmo choro, com a mesma lágrima. Pare de sofrer. Como diz a Igreja Universal aqui, pare de sofrer. Se levante. Não importa, tá te cercando, tira os seus olhos do que te cerca. Não importa aquilo que te cerca, importa aquilo que te move. E o que te move, a palavra. Escreva aí, fale, repita. O que me move é a palavra. O que me move não é a minha dor. Eu não sou movido pela minha dor, eu não sou movido pelas minhas perdas. Eu não programo a minha vida em torno das minhas perdas. Eu programo a minha vida em torno da palavra. A palavra me arranca do túmulo. A palavra me arranca do luto. A palavra me arranca da dor. A palavra me faz transpor montanhas. A palavra me move. E Deus tem uma palavra poderosa para Josué. Ele diz, olha, Moisés morreu. E essa é uma palavra poderosa, pastor? Claro que é. É a palavra que te
te coloca dentro da sua realidade. É a palavra que você se enxerga dentro da realidade, mas essa realidade não te para. Essa realidade, ela só te situa e ela te faz avançar para o próximo nível. Isso aconteceu? Aconteceu. Qual é o próximo capítulo da minha história? Eu perdi esse casamento? Perdi. Mas o próximo capítulo é Deus refazendo a minha história. É Deus me renovando, é Deus sacudindo a minha vida e me fazendo de novo. É Deus me dando novas chances, novas oportunidades, novas possibilidades. É Deus me dando novos caminhos, novas experiências. É Deus me dando restauração. É Deus me restituindo. Aleluia! Eu perdi essa empresa? Perdi. Vou precisar refazer agora. Eu não tenho esse valor, não tenho mais essa qualidade de vida, não tenho mais esse padrão. Vou passar um tempo aqui pagando esse preço. Vou diminuir os custos, vou refazer, reestruturar, né? Que tem época, tem estação que você precisa fazer isso. Reorganizar as coisas e começar a viver dentro da sua realidade. Antes eu gastava 10 mil, não tenho mais esses 10 mil, agora eu tenho 2, então Deus vai me dar graça de viver com esses 2 e eu vou me reorganizar. Mas tem uma coisa, isso é só um capítulo e esse capítulo vai passar e Deus vai me erguer de novo e eu terei de novo alegria abundante, recurso abundante. Deus refaz, Deus reescreve, Deus retoma do nada. Deus pega um pavio que está se apagando e te devolve uma chama acesa. Deus pega uma cana quebrada, um caniço rachado e te devolve intacto. Deus é o Deus de restituição. Mas a primeira coisa, o passo zero, é enfrente a sua realidade. Trabalhe com a verdade. Se mova a partir da palavra e não se mova a partir da dor. Nada disso vai parar a sua história. Se tão somente você se levantar hoje e dizer: eu decido viver acima da dor. Não ignorando o que aconteceu, mas crendo naquilo que Deus prometeu para a minha vida. A vida cristã, irmãos, é sobre levantar e andar. A vida com Deus é sobre levantar e andar e prosseguir em fé. Não tem vida cristã se você continuar remoendo, chorando e choramingando. Andar com Deus é sobre se levantar. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo 20, versículo 8. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É o levantar do espírito, é o levantar dos olhos, de projetar para os montes, de projetar para a obra de Deus, de projetar o seu olhar para o milagre de Deus. No Salmo 86, no versículo 4, está escrito: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Sabe como você começa a levantar? Pastor, eu estou tão preso na dor, tão preso nas perdas, que eu não tenho força para se levantar. Eu quero levantar, mas como eu começo? Começa levantando os seus olhos. Eleva os meus olhos para os montes. Depois você levanta a sua alma. Como o salmista disse, levanto minha alma ao Senhor e o Senhor alegra minha alma. Quando você levanta a sua alma em adoração, quando você levanta a sua alma em direção às palavras de Deus, quando você levanta a sua alma, Deus alegra o seu espírito, Deus alegra a sua alma. Salmo 119, no versículo 62, diz assim: então eu me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Se levante para louvar o Senhor pelos justos juízos. Isso tem a ver com decretos de Deus sobre a sua vida, com sentenças de Deus sobre a sua vida. Não fique preso na dor. Não deixe que a dor cale a sua voz. Não deixe que a dor, que a perda pare a sua adoração. Não deixe que as perdas definam as palavras que saem da sua boca. Talvez com as perdas você ficou amargo, falando coisas ruins, falando que não deve, xingando, espesiando, murmurando.
A dor definiu a sua boca, mas hoje o Senhor está dizendo: levanta a sua alma para mim, deixa que a palavra defina você, não o que te cerca, deixa que a palavra mova a sua boca, que a sua boca bendiga ao Senhor, que a tua boca louve ao Senhor. Então eu te louvarei, Senhor, e levantarei a minha voz para te louvar. Levante a sua voz, levante a sua alma, levante os seus olhos, levante o seu espírito, se levante da cova, do túmulo, do sofrimento, se levante. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Que coisa poderosa que o Senhor está nos ensinando. A vida cristã é sobre se levantar. Alguém escreve isso. O andar com Deus é sobre se levantar e andar. Com bom ânimo, com boa atitude, com coração correto, com coração leve. Sim, com fé, com alegria. Decida viver hoje, decida se levantar hoje e sacudir a poeira e levantar sua alma para o Senhor. Você não pode ficar a vida inteira barrado pela perda. Deus tem coisas grandiosas para você. Você precisa ter fé para avançar e se apropriar de uma vida espetacular que vem para você na próxima estação. Na próxima estação está vindo para você uma vida poderosa. Você tem uma vida inteira pela frente. Tem sobrenatural de Deus para acontecer. Assim como tinha histórias grandiosas para Josué viver. Tinha milagres grandiosos para Josué viver. Tinha o sol para parar. Tinha a muralha de Jericó para derrubar. Tinha batalhas para ele guerrear e vencer. Tinha terra para ele possuir. É assim uma campanha espetacular de vitória, sabe? E imagine se Josué ficasse prostrado, depressivo, chorando pela morte de Moisés, com medo de enfrentar o desafio de substituir a liderança de Moisés. Imagina se ele ficasse com medo de abraçar o desafio, a responsabilidade de substituir o maior líder que aquela nação teve. Imagine se ele ficasse com medo de enfrentar o desafio de liderar aquele povo rebelde, obstinado, como Israel era. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não vive coisas maiores porque a gente fica preso com medo. Imagine quantos serão abençoados se você se levantar hoje. Quantas pessoas possuirão a terra prometida se você se levantar hoje? Quantas pessoas serão abençoadas através do mover de Deus na sua vida se você se levantar hoje? Imagine quantas histórias de bênçãos e conquistas você verá e viverá se você decidir viver uma história nova hoje e não estar mais preso na dor. O sol pode parar para você. A lua pode parar para você. Você pode travar batalhas terríveis e vencê-las. Você pode derrubar muralhas. Se você hoje enfrentar honestamente a sua realidade e se levantar corajosamente para viver o futuro que Deus tem para você. Se levante. Se levante. Sacode a poeira das batalhas. Passa um óleo no cabelo, no rosto, como a Bíblia diz. Passa um perfume novo. E se levante com alegria, com boa atitude, com bom coração. Deixa os céus definir o som da sua vida. A trilha sonora da sua vida não será
aquela música de tristeza melódica, de você deitado numa cadeira, chorando, prostrado no chão, chorando. Não, não, não. O som da sua vida é um som de vitória. O som da sua vida é o som das buzinas. Eu posso ouvir o som das buzinas de Jericó sendo tocadas na sua história. Muralhas vão cair. Muralhas vão derreter diante de você. Tem sobrenaturais para Deus mover através da sua vida. Tem gente sendo liberta, gente possuindo a terra, gente se apropriando de milagres através da sua vida. É um som de vida, é um som de vitória, é um som de guerra, é um som alegre. E eu creio que Deus está te levantando hoje. E a palavra para você nessa manhã: não importa aquilo que me cerca, importa aquilo que me move. E o que me move é o som do céu, é o som da alegria, é o som da novidade de Deus, é o som das novas possibilidades, é o som de uma canção que quando eu canto, muralhas caem. É o som de que quando eu louvo, o sol para mim, o Jordão se abre e eu passo em terra seca, eu enfrento o inimigo e Deus me dá a vitória, o Senhor me prevalece, muralhas cairão diante de mim e eu viverei coisas espetaculares, não somente eu, a minha casa, os meus amigos, as pessoas que Deus me der. Eu vou escrever uma história grandiosa e eu abandono o passado, eu deixo o que passou, o que ficou, não vou mais chorar, reclamar, murmurar, não vou ficar mais numa cadeira de comiseração, não vou ter medo, eu vou me levantar, porque Deus está comigo, porque Deus é a minha força, Ele me anima, Ele anima o meu espírito e eu me levanto. E foi isso que Deus disse para Josué no capítulo 1: levanta-te, tenha bom ânimo. Como você diz isso para alguém que acabou de passar um luto? Não importa, é Deus que está dizendo, Ele é o nosso modelo e Deus está dizendo para você: para de chorar, tenha bom ânimo. Para de reclamar, tenha bom ânimo. Olha para a vida, deixa o som do céu invadir a alegria no seu espírito. E é isso que eu profetizo sobre você, que a alegria de Deus te toma. A força que tomou Josué naquele dia toma você hoje e te levanta da luta, do luto, da dor, da tristeza que você estiver passando, da reclamação, da murmuração, do medo. O Senhor te levanta hoje e Ele te diz: tem de bom ânimo, tenha alegria, tenha fé, tenha força, porque eu te farei herdar uma terra grandiosa. Eu vou te mover para um lugar de vitória, um lugar de abastança, um lugar de provisão, um lugar de honra. É isso que Deus tem para você nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Diga isso para você: eu estou me levantando. Eu estou me levantando. Eu estou me levantando com alegria. Eu vou trocar as vestes de pranto e de cinza por vestes de louvor. Sim. Eu estou trocando hoje. Sabe, eu vou me levantar, vou me arrumar. Eu vou tomar um café da manhã feliz. Eu vou ter um dia bom, eu vou ter um dia alegre, porque Jesus está comigo. Eu vou me mover no sobrenatural hoje. Eu vou para o trabalho dirigindo e falando em línguas. Eu vou para o trabalho dirigindo e orando e cantando. E as muralhas vão caindo, ninguém me resistirá. Assim como Deus disse para Josué: ninguém te resistirá, nenhuma montanha, a montanha vai derreter diante de você, a muralha vai derreter diante de você, os muitos inimigos cairão e você passará por cima. Se alegra hoje, aleluia, a alegria do Senhor é a sua força. Toma isso no seu espírito. Eu declaro que entra sobre você e sobre a sua casa hoje o espírito de alegria. Todo espírito de tristeza, de murmuração, todo espírito que faz a pessoa ficar rixosa, triste para baixo, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que uma alegria do céu te move e te arranca do túmulo hoje. Que a alegria do céu faz você lidar bem com as pessoas e com os desafios.
Em nome de Jesus. Alegria do céu. Diga, eu estou me levantando. Declare isso, eu estou me levantando para viver o sobrenatural. Eu estou me levantando corajosamente e alegremente. Essa é a palavra do dia. Corajosamente e alegremente para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Se você recebe essa palavra do seu espírito, declare isso. Verbalize isso, deixa sair para fora, deixa a sua voz sair. Se você estiver com alguém, fale para a pessoa. Eu estou me levantando corajosamente, alegremente, para viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levante com ousadia, se levante com bom ânimo, com boas expectativas, que Deus te capacitará para o sobrenatural. Deus te capacitará para lidar com essas situações difíceis. Não é fechando os olhos, não é fazendo o que não aconteceu que você vai vencer. Não, não. Você pode olhar para a realidade, por mais dura que ela seja. Se você olhar corajosamente e alegremente, Deus te dará o poder de superação. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Não é sobre o tamanho da dor, o tamanho da perda, o tamanho do sofrimento, mas sim o tamanho que você se posiciona, a forma como você se posiciona em alegria e coragem. Você não é frouxo, você não é frouxa. Se te mostrares frouxos no dia da tua angústia, a tua força te será pequena. Muita gente não consegue levantar e andar, porque tem um olhar para a vida, um olhar de tristeza, de coitadismo. Não. Diga eu não. Deus me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu me levanto hoje com força, com ousadia. Deus me capacita para mover o sobrenatural. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você nessa manhã. Quero que você feche os olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar juntos e agradecer a Deus por essa palavra. Pai soberano e Pai de amor, muito obrigado pela palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nesta manhã. Obrigado pelo teu ensino, que foi de muita valia, para que nós venhamos nos levantar e andar para o tempo novo. Sabemos que o Senhor quer operar algo grandioso na nossa vida, nos usar para fazer outras pessoas também herdarem as tuas promessas. Mas para isso nós precisamos enfrentar a nossa realidade. E por mais dura que ela seja, a gente precisa enfrentar ela de frente mesmo. E, sobretudo, entender que não importa o que nos cerca, mas importa aquilo que nos move. Então, nesse dia, nós nos levantamos com fé, com coragem, em obediência a essa palavra que nós recebemos. Nós nos levantamos hoje com alegria, com firmeza, com força, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas. Não vamos permitir que a dor nos pare. Não vamos permitir que a dor defina as nossas palavras, defina o nosso coração. Mas vamos nos apropriar da palavra de Deus. E essa palavra nos arranca do túmulo. Essa palavra nos arranca do luto e nos projeta para uma vida vitoriosa. Aprendemos nessa manhã que a vida cristã é sobre levantar, andar e prosseguir em fé. E é isso que nós vamos fazer. Vamos retomar a nossa vida, retomar as nossas batalhas. E sabemos, ó Deus, que já somos mais do que vencedores. Te agradecemos por esse dia, consagramos ao Senhor esse dia. Declaramos e profetizamos sobre esse dia, que será um dia de grandes vitórias, em nome de Jesus. Estamos nos apegando à tua palavra e preparados para viver
o mais de Deus que o Senhor tem para nós. Te louvamos e pedimos a tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Passa do teu sangue sobre nós, o sangue de Jesus Cristo que limpa, que perdoa, que purifica, que cura. Passa sobre as nossas vidas e nos dá, Senhor, a tua bênção, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém e amém. 8 horas, encerramos o nosso devocional. Deus te abençoe poderosamente e